Galerinha, vamos chegando que vai ter mais uma aula, a última do dia, hein? Então, por favor, chegue aí na sala, né? Ocupe seus lugares, deixe o celular lá no escaninho. Vamos começar a nossa aula de hoje, vai. Eu vou precisar da apostila 2, lá em gases. Nós estamos fazendo exercício de fixação de gases. Então, se tiver uma calculadora também é legal, viu, moçada? Porque aí ajuda a fazer as continhas aqui, certo? Então, deixa eu só dar uma olhada no horário aqui, ó. Falta ainda 30 segundos. Vamos ver se vai chegar mais gente. Beleza, beleza. Acho que. Bom, eu vou começar, né? Aí quem for entrando vai pegando os exercícios. Pessoal, eu estou na página. Peraí. Deixa eu pegar a apostila certa aqui. Eu estou na página. Peraí. 150. Então, página 150. Deixa eu só olhar aqui, ó. Página 150. Aqui, ó. É isso aqui. Eu tinha feito o primeiro exercício. Deixa eu só dar uma aumentadinha aqui para você enxergar direito. Ó, vocês estão vendo aí? Alguém abre o microfone. Você está vendo aí a página da minha apostila, né? Deixa eu só ver aqui. Oh, legal. Beleza? Obrigado, Milena. Obrigado. Então, tem aí a página da minha apostila para você ver. O primeiro eu já tinha resolvido. Primeiro eu tinha resolvido e deu letra D, 29,7. Certo? O segundo eu tinha resolvido e deu letra E, CO2 e N2. Pessoal, nem sempre eu vou ter tempo para deixar você fazer primeiro, viu? Porque senão a gente perde muito tempo e, embora vocês falaram lá que alguns professores estão correndo muito, né? Não é o meu caso, porque eu hoje que acabei a apostila 2. Só a semana que vem eu vou acabar a apostila 3. Então, a gente está indo numa velocidade bem tranquila aqui, mas eu não posso dar muito tempo para você fazer o exercício, porque senão a gente perderia muito tempo. Só que eu vou dar um tempinho para você pensar nesse exercício 3 aí, ó. Vou até aumentar aqui a tela, né? Ó. O gás hélio é incolor, inodoro e monoatômico. Todo gás nobre é monoatômico, né? E quando inspirado pela boca, tem o poder de distorcer a voz humana, tornando-a mais fina. Um frasco selado contendo gás hélio a 10 graus Celsius é aquecido até a pressão ser o dobro da inicial. Beleza? Ele quer saber a temperatura final. Gente, rapidinho para mim, tenta fazer aí. Eu vou dar 1 minuto mais ou menos para você tentar fazer esse terceiro. Por favor, vai. Às vezes, o tempo que eu dou não é possível para você terminar, mas pelo menos você vai saber se você estaria no caminho certo ou não. Então, vamos lá. Exercício de número 3. Pode, né, fazer para mim aí. Pode fazer para mim. Rapidão, rapidão. Deixa eu olhar aqui no meu cronômetro. Ainda tem mais 30 segundos, viu? Gente, é como eu comentei com você, viu? De repente você não chega numa resposta, mas o que você estava pensando está certo. Isso é que é importante, você ter essa noção aqui agora e eu te ajudar a você ter essa noção. Beleza, ó, o tempo acabou. Teve alguém que chegou no resultado ou não? Alguém chegou no resultado? Quer falar? Quer escrever lá no chat? Ou não? Então tá, então eu vou resolver com vocês. Bom, primeiro é o seguinte, ó. Ele falou frasco selado, moçada. Então, como não tem outro dado,
Opa, acho que é isso mesmo. Eu vou confirmar, Vinícius, mas eu acho que é isso mesmo, certo? Viu, moçada? Como ele falou, frasco fechado e eu não tenho outros dados, eu preciso considerar que o volume desse gás é constante, certo? Porque eu não tenho nenhum inicial, nenhum final, e ele falou que está selado, então eu vou considerar que o volume é constante. Ele está a 10 graus Celsius, ok? E tem uma certa pressão. Ele quer saber qual vai ser a temperatura final quando, quando a pressão dobrar. Beleza? Então, esse daí é o exercício. Eu tenho uma situação, vou para uma outra situação, o frasco está selado, está fechado, a massa é constante, então eu vou usar a equação geral dos gases. Gente, deixa eu aumentar aqui a tela, né? A tela para você enxergar com mais propriedade. Olha lá, ó, pode aplicar a equação geral dos gases, PVT Povotó, ou sabendo que o volume é constante, você pode até tirar o volume. Pode usar aquela formulinha da transformação isovolumétrica, isocórica. Aí, ó, lembrando que só pode trabalhar em Kelvin, né? Ok? Então você usa a temperatura em Kelvin. Aí a resposta sai em Kelvin. Como ele quer em graus Celsius, subtrai 273 e chega na resposta certa. Vinícius, beleza? É isso daí. Alternativa correta, letra C. Joia? Gente, agora vamos fazer o quarto exercício. Eu vou marcar, assim, como eu falei para você, eu posso marcar só um pouquinho de tempo, senão não, né, a gente faz pouca coisa. Então, exercício 4, veja se você entende o exercício, estrutura a resolução dele para mim. Exercício 4. Aí, ó. De repente, alguém tá sem apostila aí, ele tá na tela aí, ó. Você brincou de encher com ar um balão de gás na beira da praia até um volume de 1 litro e o fechou. Em seguida, subiu uma encosta próxima carregando o balão até uma altitude de 900 metros, onde a pressão atmosférica é 10% menor do que a pressão ao nível do mar. Considerando que a temperatura na praia e na encosta seja a mesma, ele quer saber o volume de ar no balão em litros após a subida. Esse daí é o exercício de número 4. Número 4. Gente, até que você vai estruturando sua resposta e eu vou falando na tua cabeça, tá? Ó, a transformação é isotérmica, né? Ele está falando que a temperatura é a mesma, então é a transformação isotérmica. Quando você tem uma transformação isotérmica com massa constante, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Se a pressão aumentar, o volume diminui. Se a pressão diminuir, o volume aumenta. No nosso caso, ele está falando que a pressão é 10% menor. Ok? Então, se lá em cima você tem uma pressão menor, você vai ter que ter um volume maior. Legal? Gente, então eu vou lá na resposta, porque o tempo acabou. Olha aqui, ó, exercício 4. Deixa eu aumentar a tela aqui. Gente, eu sou bem inseguro nisso, né? Porque eu estava acostumado mais a trabalhar com PowerPoint, viu? Você está vendo aí a resolução ou não? Tá, né? Milene, você vê a resolução? Ela aparece na tela para vocês? Parece sim, Cláudio. Beleza? Vinícius, obrigado, viu? Gente, então vamos lá. A transformação é isotérmica. Pode usar a equação geral ou aquela relação de transformação isotérmica. Você tira a temperatura porque ela é a mesma, tá? Ao nível do mar, a pressão é 1 atm. O volume, ele fala no texto, é 1 litro. Quando subir, a pressão vai diminuir 10%. Gente, se é 1, diminui 10%, vai para 0,9. Ele quer saber o volume novo, né? O volume novo, 1,1. Você entendeu? Você sobe a encosta, né? Você sobe a encosta, a pressão diminui, o volume aumenta. Se
a pressão diminuiu 10%, o volume tem que aumentar 10%, porque os dois são diretamente proporcionais. Deixa eu ver se o quinto, gente... o quinto eu já tinha feito, né? O quinto eu já tinha feito... acho que deu letra C. O quinto deu letra C. Agora, gente, deixa eu ver se o sexto vale a pena fazer ou, né, vale a pena dar um tempinho para você fazer ou a gente vai fazendo junto. Deixa eu dar uma lidinha nele aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil para a gente ler. Exercício 6. Ó, dois recipientes idênticos, mesmo volume, mantidos na mesma temperatura, contêm o mesmo número de partículas gasosas. Um dos recipientes contém hidrogênio, enquanto o outro contém hélio. Gente, qual das afirmações a seguir é correta? Esse exercício, ele é de interpretação, é de raciocínio. Então, esse eu vou deixar você fazer. Ó, eu tenho dois recipientes idênticos, volume igual, mantidos na mesma temperatura. Contém o mesmo número de moléculas. Contém o mesmo número de partículas. Um deles tem hidrogênio, o outro tem hélio, e aí tem uma série de coisas aqui que você tem que me responder. Milene, você quer perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Cláudio, Pois não. O meu sinal caiu. Eu perdi a resposta da A4. É letra D de dado? O 4... Galera, deu letra D de dado? O quarto? Deixa eu voltar aqui, ó. Isso, certíssimo. É isso mesmo, Milene. Obrigada. Letra D mesmo. Gente, então agora, por favor, faça para mim esse daqui. Ó, dois recipientes idênticos, mantidos na mesma temperatura. Moçada, é o seguinte, ó, às vezes você tem que escrever, rabiscar, viu? Porque só fazer de cabeça às vezes não dá certo. Então, se você puder rabiscar aí, fique à vontade. Então, eu vou resolver com você, pode ser? Então, me ajuda aqui, por favor. Ó. Tem o mesmo número de partículas gasosas. Legal, pessoal? Então, se um tem, por exemplo, 10 moléculas, o outro também tem 10 moléculas. Se um tem 5 mols, o outro também tem 5 mols. Agora, presta atenção comigo. Olha aqui. Se eu tenho gás no recipiente, eu posso usar a equação de Clapeyron. PV-NRT. Ele disse que o volume é o mesmo, recipientes idênticos. O número de mols é o mesmo, porque tem o mesmo tanto de partículas, certo? O R é o mesmo e a temperatura é a mesma. Significa que eles vão ter a mesma pressão, tá? Então, na letra B, olha o que ele fala, ó. A pressão é a mesma nos dois recipientes. Gente, essa é a resposta certa. PV-NRT. Como você tem o mesmo número de partículas, né? Você vai ter a mesma pressão. Vamos ver se isso daqui é a resposta certa mesmo. Exercício de número 6, né? Olha lá, gente, ó. Letra B. Sendo os volumes, temperaturas e números de mols idêntico, você vai ter a mesma pressão. Eu quero saber o seguinte, ó. Quem errou esse exercício e ainda não entendeu, pode me perguntar. Eu não sei se a pessoa vai falar, né, gente? Mas quem errou esse exercício? Me chama aí, por favor. Quem errou? Alguém errou? Quem errou, marcou qual alternativa? Só para eu ter ideia, né? Porque, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Só um minutinho. Ah, a Milene marcou letra E. Deixa eu dar uma lidinha na letra E. Ué, deixa eu lá, que eu esqueci o que é a letra E. A pressão no recipiente que contém... Ah, Milene. Ó, é o seguinte. Se você tem mesmo número de mols, a massa não importa. Você pode ter um gás com uma massa grande ou massa pequena. Se o número de mols é o mesmo nos dois recipientes, a pressão vai ser a mesma. Certo? PV-NRT. É número de mols, não é massa. Então, você tem que olhar o número de mols, o número de partículas.
Aí deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O Rafael também marcou a letra E. Deixa eu ver o que a Marissa escreveu aqui. O número de partículas vai determinar o número de mols. Isso! Se você tem X partículas, né, em um, X partículas no outro, o número de mols também vai ser igual aos dois. Porque eu pensei que, como seria H2, daria metade... Não, não. Ó, ele fala lá assim, ó, contém o mesmo número de partículas gasosas. Então, por exemplo, ó, se em um você tem 6 vezes 10 a 23 partículas, no outro você vai ter também 6 vezes 10 a 23. Então, o número de mols vai ser igual. Você vai ter um mol. Entendeu? Se você tem o mesmo tanto de partículas, você tem o mesmo tanto de mols. Gente, agora eu posso ficar tranquilo que vocês entenderam ou não? Certo? E aí é o seguinte, ó. Ele fala que tem o mesmo número de partículas, né? Ok? Como é que você calcula o número de mols? Massa sobre massa molar. Certo? O N dos dois é o mesmo. O número de mols é o mesmo. Então, como o hidrogênio tem massa 2, massa molar 2, e o hélio tem massa molar 4, você vai ter mais massa de hélio do que de hidrogênio. Certo? Só que o número de mols é o mesmo para os dois. A massa do hélio ela é maior, porque você vai ter a massa dele dividido por 4. A massa do hidrogênio é a massa dele por 2. Como esses valores são iguais, né, o número de mols é o mesmo, então você vai ter mais massa de hélio. Ele fala aqui, ó, a massa de gás em ambos são... Não são. Você tem mais massa de hélio do que de hidrogênio. Mas o número de mols é o mesmo para os dois. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ainda é a Marissa me perguntando. Para formar H2 não precisa de 2 partículas para cada molécula? Você precisa de 2 átomos para formar uma molécula. Ok? O hélio gasoso, não. O hélio gasoso é sozinho. O hélio é só HI. Beleza? Então, quando ele diz assim, ó, contém o mesmo número de partículas, significa que você vai ter, por exemplo, 10 moléculas de H2, certo? E 10 moléculas de HE. 10 moléculas de hidrogênio, 10 moléculas de hélio. O H2, você tem que colocar H2 porque ele forma molécula biatômica, mas o hélio forma molécula monoatômica. Gente, eu espero ter ajudado vocês, tá? Olha lá, ó. A resposta correta é letra B. Sendo os volumes e temperaturas, você vai ter, né? Ah, legal. Marissa está dizendo que entendeu. Legal. Joia. O H2 é biatômico. O hélio é monoatômico. Mas ele está falando que o número de partículas é o mesmo. Certo? Então, você tem X moléculas de H2 e X moléculas de HE. O número de mols dos gases é o mesmo, PV, N e RT. Se o N é o mesmo, você vai ter a mesma pressão. Valeu a pena, hein, meu? Uma discussãozinha legal aí nesse exercício. Gente, eu vou fazer o seguinte, meu. Ó, você viu que eu tenho aqui umas resoluções, né? Só que essa resolução aqui, ela vai ficar só no vídeo. Não vai ter jeito de eu mandar para você no slide. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar foto dessas resoluções aqui e vou enviar para vocês. Só os de como é que faz? De fixação. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, gente, esse sétimo aqui, ele é legal, viu? Ele é bacana. É assim, ó. Ele fala assim. As áreas numeradas de 1 a 4, ó, 1, 2, 3, 4, 5, etc. aqui. As áreas numeradas, né? Ele fala que são os gases presentes na atmosfera desde a formação da atmosfera até os dias atuais. É um exercício do Enem. Então, aqui você tem, ó, composição em porcentagem e aqui você tem tempo, ó, em bilhões de anos. Certo? Você está aí com a sua apostila, né? Na sua apostila também tem esse gráfico, o exercício 7. Aí ele fala assim, ó, deixa eu ver o que ele fala aqui, ó. Cadê a pergunta? Cadê a pergunta? Ué? O 1 ele está falando que é metano e hidrogênio, o 2 é... Tá aqui, ó, ele fala o que são esses números aí. Aí ele fala assim, ó, no que se refere à composição em volume
da atmosfera terrestre há 2,5 bilhões de anos, pode-se afirmar que o volume de oxigênio naquela época era aproximadamente, entendeu? Então ele quer que você diga qual é a porcentagem de que mesmo? De gás oxigênio. A porcentagem de oxigênio é a 2,5 bilhões de anos. Gente, eu vou esperar um minutinho você fazer. Lembrando que o gás oxigênio é o número 6, né? Ó, o número 6 é essa região aqui, ó. Esse verde aqui sem mundial, tá vendo? Ó, esse verde aqui, esse número 6 é a composição de oxigênio. Vamos lá. Então ele quer saber quantos por cento tinha de oxigênio há 2 bilhões e meio de anos. Vamos lá, moçada. Deixa eu convidar algumas pessoas aqui. Isabela Moura, como é que você tá? Isabela, tá tudo tranquilo com você? Isabelinha? Será que ela tá sem microfone? Deve estar, né, gente? Ô, JP, e aí? Tranquilo ou não? JP, microfone aberto ou fechado? Ou não tem microfone? Não tem. O pessoal disfarça, né? Finge que não tem microfone. Vinícius Amuí, como é que você tá, meu querido? O pessoal dá uma de migué, hein? Vinícius Antônio, como é que você tá, meu querido? Vinícius Antônio? E aí, Claudinho, beleza? Beleza, meu querido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se você entendeu bem esse exercício. Você conseguiu chegar numa resposta ou não? Consegui, 5%. Ô, menino, beleza. Gente, é o seguinte, ó. O 6, essa região verde aqui, ó, esse 6 aqui, representa a porcentagem de oxigênio. Hoje, ó, na data atual, hoje em dia, data atual, quantos por cento eu tenho de oxigênio? Gente, é só ler aqui, ó. Você vem aqui, ó, na data atual, você vem aqui no máximo de oxigênio, vai para lá e lê. Vai dar mais ou menos uns 20%, né? Mais ou menos 20%. Assim, rigorosamente falando, dá 21%. Só que há 2 bilhões e meio de ano, você vem aqui, ó, idade atual, aqui é 1 bilhão de ano, 2 bilhões, aqui, ó, 3 bilhões, no meio dá 2 bilhões e meio. Gente, então, você vem 2 bilhões e meio, vai lá o máximo de oxigênio, ó, vai até o limite aqui e lê. Se você chegar aqui no limite e ler, vai dar 5%. Essa daqui é a resposta correta. Tá joia? Ô, Vinícius, aproveitar que você está participando aí, há 4 bilhões de anos, quanto a gente tinha de oxigênio na atmosfera? 0%. Isso, há 4 bilhões de anos não tinha oxigênio na atmosfera. Começou a aparecer o oxigênio há uns 2,8 bilhões de anos atrás, mais ou menos. Ó. Aí foi aumentando até chegar hoje em dia em 20%. Vinícius, obrigado, viu? Um abraço para você. Valeu, gente. Claudio. Deixa eu ver agora o exercício de 8. Ou esse aqui é legal, viu, moçada? Ó, esse aqui é bacana. Ele fala assim, ó, se numa transformação isobárica uma massa gasosa tiver seu volume aumentado de 3/4, a temperatura... Vamos pensar um pouquinho. Na isobárica, eu não sei se você lembra, a pressão é constante, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Então, se você aumentar a temperatura, aumenta o volume e vice-versa. Nesse caso aqui, ele fala que o volume vai aumentar. Beleza? Então, eu tenho certeza também que a temperatura vai aumentar. Então, a letra A eu já posso até tirar. Ok? A letra C eu também posso tirar,
porque está falando que diminui. Então, ficam essas alternativas aqui. Certo? Gente, eu posso marcar aí um minutinho para você esboçar. Esse aqui é 1 minuto só, viu? Porque o tempo já está se esgotando aqui. Então, eu só vou deixar você esboçar a resolução e aí eu te mostro como é que funciona a resposta, né? Como é que é a alternativa correta. Vamos lá. Ele vai aumentar de 3/4. Ele vai aumentar de 3/4. O volume, ele aumenta de 3/4. Então, ele é V, vai aumentar de 3/4. Então, vai ser V mais 3/4 de V. Vai aumentar 3/4 do que ele é. Gente, se eu fizer V mais 3/4 de V, vai dar 7/4 de V. Entendeu? Então, se ele aumentar de 3/4, ele vai para 7/4. E aí, como a temperatura e o volume são diretamente proporcionais, a temperatura vai aumentar na mesma proporção. Que exercício que é esse mesmo, gente? É o 8º, né? É o 8º? Olha aqui, ó. Olha aqui. A gente tem a temperatura final. Olha lá, ó. Se o volume aumentar de 3/4, a temperatura vai também aumentar de 3/4, porque eles são diretamente proporcionais. Então, a temperatura final, a temperatura inicial mais 3/4, dá 7/4. Isso daí está, deixa eu dar uma diminuída aqui no tamanho, isso daí está na resposta pessoal, deixa eu ver aqui que eu não estou enxergando, está na letra B de bola. Beleza? Agora, deixa eu te mostrar um outro jeito de resolver. Ó, ele fala que a massa é constante. Então, eu posso aplicar PVT Povató, certo? Aí, ele está falando que a pressão é constante, pode cancelar a pressão. Pressão igual a pressão 2. Aí vai ficar V1 sobre T1 igual V2 sobre T2. Gente, no V1, você coloca V e na temperatura 1 você coloca T. Tá? No V2, você vai colocar 7/4 de V, porque se ele aumentar 3/4, vai ficar 7/4. Aí você isola a temperatura 2, você vai ver que vai dar esse resultado aí, 7/4 também. Tranquilo? Gente, o exercício de número 9, deixa eu dar uma olhadinha nele aqui, mas é um exercício, moçada, muito sossegado. Cadê? Olha o 9 aqui, ó. É um exercício muito sossegado, eu só vou comentar com você, nem precisa fazer não. Ó, a calibração dos pneus de um automóvel deve ser feita periodicamente. Sabe-se que o pneu deve ser calibrado com uma pressão de 30 libras por polegada ao quadrado, em um dia quente, a uma temperatura de 27 graus Celsius. Supondo que o volume e o número de mols injetados são os mesmos, ou seja, não tem variação de massa, tá? E o volume também está constante. Ele quer saber qual será a pressão em ATM nos dias mais frios, em que a temperatura cair para 12 graus Celsius. Gente, se teve uma mudança de estado e a massa ficou constante, é PVT Povató. Então, deixa eu vir aqui, ó. Exercício de número 9, né? Deixa eu dar uma dividida no tamanho. Ó, 9, PVT Povató, onde você pode cortar o volume, porque ele é constante. Então, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Volume cortou porque é constante. Aí, se você substituir, né, você vai encontrar a resposta. Ele diz no exercício que um ATM é igual a 15 libras por polegada ao quadrado. Aí você faz, né, 30 vai dar o dobro. Resposta correta, letra A. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha no exercício 10. Gente, ó, o uso de amoníaco nos cigarros aumenta o impacto e o efeito da nicotina. Aí ele fala assim, ó, supondo que uma amostra de cigarro contenha 5 ml de amônia a 27 graus Celsius. Se aquecermos o cigarro a 627, mantendo a pressão constante, o volume de NH3 será, beleza? Então você tem uma situação, vai para outra situação. Nesse caso aqui, a pressão é constante. Legal, gente? E como não haverá mudança, né? Você tem numa situação e vai para outra situação,
você vai usar PVT para Votó de novo. Só que agora a pressão é constante, se você quiser, você pode tirar. Olha lá, ó, PVT para Votó, se você tirar a pressão porque ela é constante, V1 sobre T1, tá? Lembrando que a temperatura é sempre em Kelvin, moçada. Aí você chega em 0,015 litro. Isso está na resposta na letra D. Pessoal, então nós fizemos os de fixação dessas aulas aí. Ok? Na segunda-feira eu vou continuar. Só que é o seguinte, ó. Eu não me lembro se foi a Marília ou a Maressa que me pediram um exercício dos propostos. Gente, ó, os dos propostos, se você quiser que eu faça, se você quiser que eu marque uma aula só para tirar dúvida dos propostos, gente, eu posso fazer. Só que os propostos eu não tenho a resolução e às vezes tem conta para fazer. Então, se você me mandar previamente qual você quer, eu já deixo ele preparado para te mostrar aqui. Só que um exercício que me pediram, realmente eu não me lembro, acho que foi a Marília, se eu não me engano, né? É um exercício, pessoal, esse daqui, ó, um exercício da UFO, e esse não tem conta para fazer. Então, esse daqui é de boa para a gente fazer, tá? Então, eu vou te orientar como é que você faz. É o seguinte, ó, é o 12, moçada, que me pediram para fazer. Quem foi? Foi a Maressa ou a Marília que me pediu? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, tá? É a Camila. É verdade. Não foi nem a Maressa, nem a Marília, foi a Camila que me pediu. Isso, exatamente. Foi a Marília que me pediu. Gente, é o seguinte, é esse exercício aqui. Ele é muito simples, só que se você não tiver a manha para resolver, você não consegue. Só que depois que você pega a manha, nunca mais você erra. Primeiro eu tenho que te passar uma informação. Aqui, eu tenho, deixa eu dar uma lidinha, ó. Na figura a seguir, a altura do Mercúrio, aqui dentro você tem Mercúrio, ó, Mercúrio. A altura do Mercúrio no braço direito, aberto à atmosfera, que, né, ele está dizendo que na atmosfera a pressão é 760, ou seja, está ao nível do mar. Ele está falando que a altura de Mercúrio aqui é 100 milímetros. Ok? E no braço direito, a altura de Mercúrio é 120 milímetros. Ele quer saber a pressão do gás que está dentro aqui desse recipiente. É muito tranquilo para resolver, mas você tem que ter essa manha, senão você nunca vai acertar, né? E depois que eu te falar, você nunca mais vai errar. O negócio é o seguinte, ó. Quando você tem o mesmo nível do líquido, você vai ter a mesma pressão. Então, por exemplo, ó, eu vou traçar uma horizontal aqui, qualquer, e vou marcar um ponto A e um ponto B, na mesma horizontal, gente, ó, tem que ter o mesmo nível. No mesmo nível do mesmo líquido, a pressão é a mesma, certo? Então, ó, se você tem esse tubo comunicante aí, você vai estudar na hidrostática, e você estiver no mesmo nível, você vai ter a mesma pressão, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui à direita o nível máximo do mercúrio, aqui, ó, nessa interface aqui, eu vou marcar um ponto aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto B. Legal? Aí eu vou traçar uma horizontal, tem que ser no mesmo nível, e vem até aqui. E aqui eu vou traçar um ponto A. Então eu tenho o ponto A aqui, certo? E o ponto B aqui no mesmo nível. Ok, pessoal? Certo? Mesmo nível. Então vai ficar assim, ó, pressão A igual a pressão B, porque eles estão no mesmo nível. Certinho? Agora eu queria que alguém abrisse o microfone, gente, que eu vou fazer uma pergunta. Milene, pode ser você? Pode. Então me ajuda. Ó, eu tenho aqui, no mesmo nível, um ponto A e um ponto B. Se eles estão no mesmo nível do mesmo líquido, né, mercúrio, a pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B. Beleza? Uhum. Agora eu quero que você me diga o seguinte. Qual é a pressão que está sendo exercida no ponto B? Aqui à direita. É 760. Isso é a pressão atmosférica. Pressão atmosférica. Porque está aberto e aqui eu tenho a pressão atmosférica. Agora vamos lá para o ponto A. É o mesmo nível, então a pressão é a mesma. Agora, qual é a pressão do ponto A, Milene? Pressão do gás. Então, ó, a pressão do gás e mais 20 milímetros de mercúrio. Entendeu? Porque aqui é 120, aqui é 100. Quando eu estou no mesmo nível, eu tenho uma coluninha aqui, ó,
de 20 milímetros de mercúrio, que é 120 mais 100. Milene, entendeu? Entendi. A Camila tem microfone ou não? Acho que não. Tem? Ah, tá sem, né? Mas legal. Ó, então, qual vai ser a pressão no ponto A? Você escreve assim, ó, pressão A igual a pressão B. Qual vai ser a pressão no ponto A? É a pressão do gás mais 20 milímetros. Qual é a pressão no ponto B? É a pressão atmosférica, que é 760. Aí você joga o 20 para o outro lado, a pressão do gás vai dar 740 milímetros de mercúrio. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se ela entendeu. Ah, Camila falou que não tem o microfone. Mas, Camila, o que eu resolvi, você entendeu? Oh, beleza. Legal. Então, beleza, gente. Se alguém não entendeu, pode me perguntar, viu? Se alguém não entendeu, pode me perguntar. Às vezes a pessoa tem vergonha de perguntar aqui, gente, pode me chamar no privado. Vai lá, entra no WhatsApp, me chama no privado, que eu respondo para você. Tá legal? Deixa eu ver se eu tenho mais um tempinho aqui. Gente, eu tenho mais 3 minutos. E eu, assim, na segunda-feira eu vou fazer os outros de fixação, viu? Mas eu me lembro, foi acho que até a Milene mesmo que me pediu um exercício aqui, acho que é o quarto, deixa eu ver se é realmente o exercício 4 dos propósitos. Foi, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. Só um minutinho, tá? Ó, deixa eu ver se eu acho ele aqui. É esse aqui mesmo. Ó, Milene, esse daqui, ele tem conta para fazer. Mas eu vou te explicar como é que resolve. Se você não entender com a minha explicação, você me chama depois, eu faço no papel e mando uma foto para você, tá? Mas eu acho que você vai entender como é que eu vou te explicar. Bom, primeiro, ele fala uns trem aqui sobre o gás hidrogênio, né? Beleza, isso aí não vai precisar. Só que aqui ele fala assim, ó, o hidrogênio contém 3 vezes mais energia que a gasolina por unidade de massa. Entendeu? Então, por exemplo, ó, se você pegar 1 grama de gasolina e 1 grama de hidrogênio, você vai ter 3 vezes mais energia no hidrogênio. Quando queimar o hidrogênio, vai liberar 3 vezes mais energia. Então, essa informação é importante. O hidrogênio contém 3 vezes mais energia que a gasolina por unidade de massa. Tranquilo? Então, significa o seguinte, ó, se eu estiver usando gasolina e liberou X de energia, para liberar o mesmo X de energia do hidrogênio, basta ter 3 vezes menos hidrogênio, porque a energia do hidrogênio é 3 vezes mais. Então, com uma massa 3 vezes menor de hidrogênio, você vai ter a mesma energia que a massa de gasolina. Eu vou rapidinho porque o meu tempo está acabando, tá? Aí ele fala assim, ó, considere um tanque de combustível de um automóvel com capacidade de 36 litros de gasolina e 0,75 a densidade dele, grama por ml. E a autonomia 500 ml. Então, com essa gasolina, a gente consegue andar 500 quilômetros. Aí ele fala assim, ó, a partir do que refere o texto, é correto afirmar que para se obter a mesma autonomia, o volume de gás hidrogênio na CNTP em litros é igual a... Então, deixa eu fazer rapidinho. Ó, você vai transformar essa massa de gasolina, esse volume de gasolina em massa. Aí você vai fazer densidade vezes o volume, você vai achar a massa. Só que aqui vai ter que multiplicar por 1000, porque aqui está em ml, ok? Então você faz 36 mil vezes 0,75, você achou a massa. Beleza? Agora, você vai ter que usar uma massa 3 vezes menor. Então, aqui vai dar, deixa eu fazer a conta rapidinho. Não vou poder fazer conta, nós vamos acabar o tempo. Você achou a massa, aí você pega uma massa 3 vezes menor, ok? Eu não lembro de cabeça aqui, acho que deu 27, se eu não me engano, 27. Isso, né? 27 mil. Então você vai precisar só de 9 mil, 3 vezes menos de hidrogênio. Entendeu? Aí você faz, na CNTP, 2 gramas de hidrogênio, que é 1 mol, vai dar 22,4 litros. Essa massa que você achou aí, 9 mil, não tenho certeza, X, você vai achar o volume.
Entendeu? Então, assim, ó, se você não entender ainda, pode me chamar lá que eu faço no papel e te mando. Eu só